Olá, eu sou Alessandro Chagas, assessor técnico do Conavens. O Estação SUS dessa semana é para conversar sobre a diferença entre dengue e chikungunya. Comigo no estúdio, o médico André Ribas Freitas, professor de epidemiologia da Faculdade São Leopoldo Mandic de Campinas. Doutor André, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar com a gente aqui. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, nessa oportunidade aqui. Eu acho que é um programa maravilhoso e vamos que vamos. Quero que você comece falando como é o mesmo mosquito, qual que é a diferença da doença dengue e chikungunya? Olha, elas são muito mais parecidas do que diferentes, viu? Em termos clínicos, né? O aspecto inicial, né? É lógico, o chikungunya, alguns casos clínicos dão uma dor articular muito intensa, mas não são todos os casos. E os casos de dengue, as dores articulares, elas estão presentes em muitos deles. Em torno de 50%, 60% dos casos tem dor articular. Então, o quadro clínico global das duas doenças acabam sendo muito parecidos, que é o quê? Febre, mialgia, né, que é dor no corpo, cefaleia, dor de cabeça, né, dor articular, né, artralgia. E a diferença acaba ficando, em alguns casos, a intensidade que a dor articular do chikungunya traz, tá? Então, em alguns casos de dengue, tem um tipo de exantema bem característico, mas também não são todos os casos. E tem alguns casos de exantema, no caso, aquela vermelhidão do corpo, né? Alguns casos de chikungunya também podem dar algum tipo de vermelhidão e tal. Então, de fato, os quadros clínicos iniciais são muito parecidos das duas doenças. Agora, o que vai diferenciar de fato, primeiro, é que são vírus de famílias distintas e as complicações são muito diferentes, né? Embora alguns casos de dengue possam cursar com encefalite, né, que é inflamação no sistema nervoso central, isso é muito raro na dengue. No chikungunya já é mais frequente. A outra coisa, inflamação no coração, né, que é miocardite, pode acontecer em dengue? Pode, mas numa frequência bastante mais baixa do que no chikungunya. Então, as complicações associadas ao chikungunya, elas são, primeiro, diferentes, porque elas vão ocorrer com maior frequência quadros de inflamação no coração, né? Miocardite, encefalite, né? Descompensação respiratória por inflamação no pulmão, que é um quadro que a gente nunca vai ver em dengue, embora exista até documentado isso já, mas não é uma coisa que a gente vê na rotina como se vê no chikungunya. Uma outra diferença muito importante é que o dengue dá um quadro de choque da dengue, que é aquela perda de plasma, né? Ou seja, a pessoa perde a capacidade de manter a pressão arterial, porque os vasos sanguíneos passam a perder líquido do intravascular para o extravascular, ou seja, ela é como se ela estivesse perdendo líquido mesmo, só que para outros espaços do próprio corpo. E isso pode levar ao choque. Esse choque da dengue acontece só na dengue também. Isso não acontece no chikungunya. Então, há uma diferença muito grande nas complicações. E outra coisa que chama atenção é que as complicações do chikungunya elas podem se apresentar dias ou semanas após o início do quadro. O caso do dengue, geralmente essa complicação, esse choque, ele vai ocorrer aí até o 10º dia de sintoma no máximo, né? Então é um quadro bastante mais precoce do que no caso do chikungunya. Tem estudos demonstrando que o risco de morte em pacientes com chikungunya, ele se mantém até 3 meses depois do início do quadro, né? Então isso demonstra que é uma doença que ela é mais arrastada em termos da sintomatologia. Então nós podemos dizer que, apesar das proximidades, são doenças que nos casos quando se agravam, elas têm uma certa diferenciação. Muito diferente. E aí então também a chikungunya pode levar ao óbito? Sim, leva ao óbito com uma frequência muito maior do que a dengue.
O que acontece é que ela é pouco conhecida aqui no Brasil ainda. E então as pessoas, primeiro, não suspeitam do quadro inicial de ser de chikungunya. Está muito associado a ter dores articulares insuportáveis, e que não é verdade. Nem todos os pacientes têm essa dor articular. A outra questão é que, pelo fato da gente ter mais convivência com o dengue, acaba achando que é dengue. E de fato, em termos acumulados ao longo dos vários anos, o número de casos de dengue é maior porque são 4 serotipos diferentes. Então, cada epidemia pode ser um serotipo novo. Então, você tem uma chance de desenvolver a doença várias vezes durante a vida, né? O chikungunya não, ele é um único sorotipo. Então, quando ele dá uma epidemia, essa epidemia, geralmente, ela tem altas taxas de ataque. Chega a ter 60% da população afetada, né, pela doença. E a maior parte dos casos é sintomático. Então ela fica muito tempo sem ocorrer outra onda de chikungunya naquela mesma localidade. Mas no Brasil como um todo, acontecem várias ondas de epidemia em locais diferentes, né? Então, por esse desconhecimento da apresentação clínica e não estar tão habituado a ver a doença, todo mundo pensa em dengue quando vê um quadro inicial de chikungunya. É muito difícil quem conseguir identificar. E um outro problema da falta de diagnóstico das formas graves é porque pouca gente conhece as formas graves. São construções que foram feitas lá no começo, quando o chikungunya reemergiu, né? Que foi por volta dos anos 2004, que começou a aumentar a área de ocorrência do chikungunya, que ficou muito na cabeça das pessoas que o chikungunya era um quadro benigno e que levava só a dor articular. E isso está claro que não é. É uma doença que leva a formas graves e fatais, com uma frequência maior do que o dengue. Vários estudos têm demonstrado isso. Mas ainda tem muitos profissionais de saúde que ainda não sabem dessa patogenicidade, né, dessa virulência, né, do chikungunya. O ano passado, 2024, foi o ano recorde, né, de casos de dengue no Brasil e também de chikungunya, imagino. Nós tivemos a honra de publicar um trabalho na Lancet. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, do ponto de vista científico daquela publicação. Exatamente, né? Ali a gente conseguiu demonstrar, né? Você estava trabalhando junto com a gente, né? Que em situações onde se faz um exame de PCR triplex, ou seja, você faz um exame que identifica dengue, chikungunya e zika ao mesmo tempo nos pacientes, independentemente da suspeita clínica inicial, né? Em várias situações, a proporção de exames positivos era muito maior, né? No caso de Minas Gerais, ano de 2023, a positividade para chikungunya era 4 vezes maior do que para dengue. Mas, por incrível que pareça, porque pelo fato de a maioria dos casos suspeitos não serem investigados laboratorialmente, você olha nos números do estado de Minas Gerais daquele ano, e a proporção, ou melhor, o número total de casos de dengue ficou bem maior do que do chikungunya, embora os casos que fossem investigados laboratorialmente, a positividade fosse bastante maior para o chikungunya do que para a dengue. Ou seja, você teve provavelmente 2 epidemias simultâneas e que, pelo desconhecimento do chikungunya, se passou a maior parte dos casos como dengue. Nós também participando juntos, você deu uma força danada pra gente no COI de arbovirose, COI de dengue e outras arboviroses no ano passado, de 2024. E nós, no final do COI, nós levamos uma proposta de vigilância integrada e de um processo de investigação de óbito. Eu queria que você falasse um pouco dessa proposta, que a gente ainda aguarda a implementação pelo Ministério da Saúde. Olha, é uma sugestão que eu acho que ela é bastante sustentada, é bem sustentada do ponto de vista técnico, né? Considerando que, do ponto de vista clínico, é impossível fazer um discernimento
absoluto entre qualquer tipo de arbovirose, uma estratégia que tem inclusive sustentação em alguns países já utilizarem esse tipo de estratégia, é fazer a notificação a partir de um caso como um caso suspeito de arbovirose. E a partir da investigação laboratorial, o caso seria considerado como dengue, chikungunya, zika, oropouche, de acordo com a investigação laboratorial. Os casos que não fossem investigados, não precisa falar qual é a doença. É um suspeito de arbovirose. E que, de fato, não dá para a gente afirmar que é dengue por critério clínico epidemiológico. Hoje, no Brasil, que a gente tem circulação de pelo menos 4 arbovírus de maneira bastante significativa, né? Se a gente considerar ainda algumas regiões do Brasil que a gente tem o maiaro circulando, a gente teria 5 arbovírus que circulam com uma intensidade razoável, que ocorrem na mesma época do ano e que, portanto, poderiam ser o causador de um quadro febril inespecífico inicial, né? Então, mesmo que a gente tenha epidemia de dengue numa localidade, a gente não pode considerar que todos os casos febris que não foram investigados são dengue. Porque se a gente fizer isso, a gente vai estar assumindo que não está ocorrendo outro arbovírus ali, e isso dificulta muito, primeiro, a percepção do risco das outras arboviroses, né? Primeiro. Segundo, dificulta a compreensão por parte dos médicos da importância da ocorrência de cada uma dessas arboviroses, né? E também a questão da implementação da vacina. A gente já tem vacinas para dengue, para chikungunya, e a cobertura vacinal não tem sido das melhores. A vacina de chikungunya ainda não está implementada. Está em fase de estudos ainda, né? Então, a questão, né, também envolve a incorporação das vacinas, né? A gente tem visto que a incorporação da vacina da dengue, ela já foi feita, etc. Ainda não houve a incorporação da vacina de chikungunya, que já tem vacina disponível, né? Mas ainda não está claro qual que vai ser a prioridade que vai ser dada, né, para essa vacina. Então, a percepção tanto da população como por parte dos próprios profissionais de saúde e dos tomadores de decisão tem que ser mais clara para entender qual que é a importância de cada arbovírus na ocorrência dessas epidemias. E, segundo a importância, está também de conhecer as formas graves, né? Essa questão de fazer a investigação sentinela, né, de óbitos em localidades que estão tendo surto de chikungunya é uma outra estratégia bastante interessante, que já foi adotada em alguns municípios, né? Como, por exemplo, o município de Fortaleza, que conseguiu demonstrar o impacto, né, e a gravidade dos casos de chikungunya. Eles têm epidemia de dengue, foi um dos primeiros estados a ter epidemia de dengue no final dos anos 90. Eles tiveram 2 epidemias de chikungunya. O número de óbitos que aconteceu em 2 epidemias de chikungunya é maior do que todos os anos de dengue junto. Então, eles conseguiram demonstrar claramente, né, que a mortalidade associada ao chikungunya é muito maior do que a mortalidade associada ao próprio dengue. Se a gente não reconhece isso, as decisões podem acabar não sendo as melhores, né? Então nós temos aqui um grande desafio para o Sistema Único de Saúde, né? A gente não vai ter lá na ponta, na atenção básica, exames que vão diferenciar essas arboviroses. Você vai ter isso na esfera de laboratório central de saúde pública ou mesmo no laboratório municipal mais equipado. Então, na ponta, na hora de quem atende, eu não vou ter a diferenciação. Por isso que a proposta é tratar como arbovirose. E aí, cuidar das possíveis complicações, né? Porque o exame, você não vai ter o exame a tempo e a hora. Como é que a gente resolveria isso na ponta? Olha, de fato, o tratamento vai ter que ser feito e é feito na base
dos aspectos clínicos das complicações que são apresentadas. Então a gente tem que ter clareza de que um paciente, em princípio, tem que ser hidratado oralmente, né? Ser independentemente da causa da febre, porque a gente sabe que isso diminui a mortalidade no caso de dengue. Agora, um paciente que evolui mais grave, que precisa ser hospitalizado, a hidratação tem que ser administrada de acordo com a necessidade. E isso vai depender do monitoramento. Por que isso é importante? Porque se de um lado o paciente com um choque da dengue, ele tem perda de plasma e precisa ser hidratado em abundância, um paciente com chikungunya, e até mesmo dengue também pode causar, miocardite. Quando o paciente tem miocardite, ele faz insuficiência cardíaca. Se a gente hidratar no mesmo volume que um paciente com dengue é hidratado para o choque, a gente vai estar complicando a vida, aumentando o risco de morte nesse paciente, não é? Então, o paciente brando, ele tem que ser sempre hidratado oralmente, etc, etc, etc. O paciente que tem necessidade de hospitalização, a gente vai ter que ter uma avaliação mais cuidadosa, por isso que é importante o monitoramento da pressão arterial, do hematócrito. Por que o hematócrito? Porque quando o paciente está entrando em choque da dengue, ele está aumentando o hematócrito, ele está perdendo líquido, então o hematócrito aumenta. O paciente que começa a ter uma sobrecarga hídrica, o paciente que está fazendo uma insuficiência cardíaca pela hidratação, ele começa a cair o hematócrito. Então é um monitoramento que vai ter que dar a conduta. Não é o exame laboratorial para ver se é dengue ou chikungunya, porque esse exame vai ficar pronto lá depois só. Esse exame é mais importância epidemiológica, ele não é a importância na clínica ali no dia a dia, né? Naquele momento não é o mais importante. O mais importante naquele momento é você tratar de acordo com as complicações que aquele paciente apresenta. Entendi. Lógico, a vida está ficando mais complicada? Sim, está ficando mais complicada, mas é uma questão que a gente está vendo que o número de arbovírus circulando está aumentando. Isso tem muito a ver com o trânsito de pessoas pelo mundo, tem a ver com mudanças climáticas, tem a ver com a mudança no uso da terra, né? O desmatamento faz com que nós nos aproximamos de locais onde tem vários arbovírus. Isso pode fazer com que você tenha o que a gente chama de derramamento, né? O vírus, ele passa a não ficar só na mata, ele vem para as populações humanas. Então isso é uma situação que a gente tem observado, mas a gente vai ter que a gente vai ter que enfrentar isso de acordo com a gente tem de potência, que é o quê? Uma avaliação clínica cuidadosa nos pacientes que estiverem hospitalizados para não hiperidratar. A hidratação oral feita para todos os pacientes, ela continua sendo recomendada de maneira bastante enfática. Mas um paciente que descompensa, ele tem que ser identificado e ver se essa descompensação é por perda de plasma ou se é por algum problema cardíaco na bomba do coração, né? Então, o grande problema é os pacientes que agravam. Esse é o alerta. Exatamente, que aí o tratamento vai ter que ser mais cuidadoso, identificando. É a mesma coisa, falta água na torneira, que é o caso de um paciente em choque, né? Por que falta água na torneira? Porque não tem água na caixa, que é o caso da dengue, e a gente tem que jogar água na caixa, ou porque a bomba está quebrada. Se a bomba estiver quebrada, que é quando o caso tem insuficiência cardíaca, se jogar água na caixa, vai só transbordar a caixa. Não vai resolver o problema da água na torneira. Perfeito. André, muito obrigado pela gentileza de sempre. O programa está chegando ao final, vamos para as considerações finais. Olha, eu acho que a gente tem que ter clareza que a circulação de múltiplos arbovírus, ela trouxe uma dificuldade maior. E a gente precisa entender isso de uma maneira bastante consciente, né? Porque a gente não pode ter mais a certeza que a gente tinha antes de que durante uma epidemia de dengue, todos os casos febris podem ser admitidos como sendo dengue por critério clínico epidemiológico. A gente não consegue diferenciar dengue de chikungunya exclusivamente pelos aspectos clínicos. Isso é uma dificuldade histórica. Tem várias epidemias na história do mundo que
não se sabe se foi dengue, se foi chikungunya. E há uma grande discussão sobre isso. E na Ásia, na Índia, em vários locais do mundo, inclusive aqui nas Américas, tem grandes pesquisadores que acreditam que as epidemias que a gente teve de chikungunya no Caribe no século XIX, de dengue, ditos de dengue no Caribe no século XIX, não eram dengue de fato e eram chikungunya. E existem muitas evidências nesse sentido. Perfeito. Esse foi o Estação SUS de hoje. Assista ao programa no canal Mais Conasems e em youtube.com/canal Conasems.